Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo de psicologia social. Estamos continuando com o conteúdo do livro, deste livro aqui, ó, Psicologia Social. Tem vários autores e vários artigos, certo? Tem muito estudo bacana. Estamos falando sobre psicologia social e o assunto, e tem mais de um vídeo, tá? Para quem não sabe, chegou nesse vídeo agora, tem uma playlist completa só com este tema, que é pensamento automático na psicologia social. E hoje a gente vai falar sobre pensamento automático e o estabelecimento de objetivos. Então, o que os autores querem aqui? Existe uma ação nossa que é estabelecer objetivos, certo? É uma das coisas que nós fazemos como seres humanos pensantes. A gente estabelece objetivos, certo? A ideia é como é que isso acontece, certo? Será que o pensamento automático tem alguma coisa a ver com esse fator de estabelecer objetivos, certo? Esse foi o estudo. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Como é que se via o estabelecimento de objetivos, tá? A gente tem o estabelecimento de objetivos a serem alcançados como processos mentais superiores, tá? Então você tem os processos mentais, as dinâmicas mentais, as capacidades mentais, certo? E estabelecer objetivos era tido como uma ação não simples, mas como uma ação de um processo mental superior. E ele utilizava muitas coisas. Uma delas era, por exemplo, eu vou fazer uma lista de coisas que o cérebro utilizava, certo? Para estabelecer objetivos. Utilizaria raciocínio, utilizaria expectativa, utilizaria deliberação, utilizaria escolha, uma série de processos mentais, certo? Uma série de capacidades ali intelectuais, uma série de potências do teu cérebro. Mas o Berg, ele foi contra foi contra a maré, né? Ele foi pensar diferente. Foi pensar exatamente nessa questão de pensamento automático. Espera um pouquinho. Vamos então ver como é que funciona exatamente e como é que pode ser entendido esses pensamentos automáticos. Será que ele só pode essa ideia de estabelecimento de objetivos a serem alcançados, será que só pode acontecer se você usar todas essas coisas que eu falei aqui, se você estiver raciocinando de forma consciente, certo? De forma calculista, para que isso aconteça? Ou será que você não consegue alcançar objetivos e estabelecer esses objetivos simplesmente de uma forma de um pensamento que estabeleceu esses objetivos é um pensamento automático? Você nem precisou ficar pensando muito sobre isso, tá? Veio de um pensamento automático sem muito raciocínio, sem muita consciência daquilo. E aí tem um teste, tá? Vai ter um teste de um outro pesquisador. Eu não sei falar o nome direito dele, depois eu deixo aqui embaixo, até porque é um nome de outro idioma, tá? Chartrand, alguma coisa assim, em 1999, mesma data em que o Berg ele vai fazer essa dinâmica, esse pensamento, essa pesquisa, certo? Bom, o que a gente vai entender aí? O Berg pensou que esse tipo de pensamento, de estabelecimento de objetivos, poderia vir de pensamento automático, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai pegar como exemplo essa pesquisa, né? Esse teste que este outro pesquisador fez. E como é que funcionou esse teste, tá? Esse teste, ele pegou grupos para resolver anagramas. Então ele pegou anagramas, pegou esses grupos para resolver anagramas. Alguns anagramas fáceis, outros muito difíceis. Ou era muito simples ou era muito complexo, tá? E eles eram induzidos ao sucesso ou ao fracasso. Então eles tinham uma ferramenta que era para induzir um grupo a fracassar e outro grupo a ter sucesso, certo? Então eles induziram, né? E essa indução acontecia através de conversa, de frases, de falas, de adjetivos, certo? E eles tiveram essa motivação, eles foram induzidos, certo? A pergunta no final do teste era o seguinte: como vocês se sentiram? Como você se sentiu com esse teu resultado? Então teve um grupo que fracassou, teve um grupo que teve sucesso, tá?
a pergunta foi essa. Então, você teve sucesso ou você fracassou? Como você se sentiu? Olha só, os que fracassaram se sentiram em pior estado de ânimo. Quer dizer, eles fracassaram e não só fracassaram, como se sentiram mal. E lógico, no experimento, a ideia era que esse grupo que fracassou, sim fracassasse. Eles foram induzidos a fracassar. Isso gerou um pensamento automático sobre o objetivo, da qual não foi cumprido, o objetivo de sucesso. Mas foi sim cumprido o objetivo do fracasso, porque o fracassar também foi um objetivo. Quando eles foram induzidos a serem fracassados, a indução foi para quê? Para que eles fracassassem. Então foi um objetivo alcançado. Só que eles se sentiram mal, certo? E se sentiram mal pelo fato de eles começarem a perceber que eles não entendiam direito o que tinha acontecido. Por exemplo, pega um anagrama fácil. E você erra um anagrama fácil e fracassa, você... Poxa, mas... E aí o que aconteceu? Eles foram vítimas de um pensamento... Vítimas é uma palavra meia solta, mas vamos usar ela mesma. Foram vítimas, né, de um pensamento automático embutido que foi utilizado na hora de executar a resolução dos anagramas, certo? Da mesma forma que aqueles que tiveram sucesso, tá? Os que tiveram sucesso também se sentiram bem, mais dispostos, com mais ânimo do que aqueles que fracassaram. Eles se sentiram bem, os outros desanimados, e esses animados, os que conseguiram ter resultados positivos, e eles foram induzidos ao quê? A ter sucesso no jogo. E ter sucesso no jogo, eles acabaram vendo que o objetivo foi cumprido, que era ter sucesso, e se sentiram bem. Lógico, a dinâmica anterior que aconteceu com eles foi uma indução deles terem sucesso mesmo e de se sentirem bem. Olha só que interessante. A gente tem duas dinâmicas aqui, dois resultados. Os resultados que vieram foram resultados, em grande parte, de pensamentos automáticos que foram embutidos previamente, antes deles resolverem aquelas tarefas e chegarem àqueles resultados que já era esperado dos pesquisadores. Certo? Bem interessante, né? É a mesma coisa que você colocar o teu filho para correr uma corrida e uma semana antes ficar enchendo o saco, falando que ele é ruim, olha o jeito que ele corre, ele é torto. E soltar ele para correr. Quando você soltar ele para correr, vai ter todo um pensamento automático que vai comandar o seu desempenho. Esse seu desempenho vai cair porque o pensamento automático que está ali guiando muitas das ações dele na hora da corrida vai administrar muitas ações dele na corrida e vai fazer com que ele vá atrás desse objetivo mental que é o fracasso, pelo fato do cérebro ter sim absorvido a ideia de que o menino corre mal, ele corre torto, ele tá lento, ele não treinou. Já um outro que vai correr que nem um tigre, ele vai passar uma semana aí com aqueles treinadores, não, vamos lá, mano, você fez melhor, ó, posiciona assim, faz assim, vai dar certo, acredita. E o moleque vai, e o moleque treina, e aí há toda aquela inspiração positiva e vai construir um pensamento automático de vitória, de que eu estou pronto, de que eu sou melhor do que os meus oponentes, de que eu tenho um maquinário físico importante, blá blá blá, e na hora de correr ele tem uma série de seguranças, ele não vai prestar atenção nos problemas, nos defeitos, nos obstáculos, mas sim ele vai se focar em colocar toda a sua potencialidade em jogo, tá? Isso pode levar ele ao sucesso. Existem muitos filmes, galera, que vão trabalhar exatamente isso, onde vai se gerar um pensamento automático, sem que a pessoa raciocine muito, um pensamento que já vai estar embutido ali, sem que ela perceba, sem que ela pense muito, tá? E isso vai fazer com que ela execute ações. Lembrando que o pensamento automático é esse, não é um pensamento onde você vai parar e você vai ter uma série de raciocínios. É um pensamento que vai fazer com que você faça coisas, com que você tenha ações, atitudes, com que você tenha disposições, ações e tudo mais, mas de uma forma onde você não precisou ficar raciocinando naquele momento, construindo uma ideia sobre aquilo. Aquilo simplesmente aconteceu porque o pensamento que está guiando aquela situação é um pensamento automático, tá? Logicamente, se você quer saber mais sobre pensamento automático em si, cru, tem um vídeo aqui no começo da playlist só falando o que é o pensamento automático, que aí depois, toda vez que você ouvir essa frase, você vai entender, certo? Olha só, qual foi o objetivo então da pesquisa, né? Vamos ipsiliteris, né? Acho que é assim que fala. Bom, vamos lá. Como está escrito no texto?
O que o experimento pretendeu demonstrar é que não é preciso ter conscientemente um objetivo para que este objetivo se manifeste. Lembra? Você não precisa ter um pensamento, um raciocínio de um objetivo. O objetivo ele pode acontecer, você pode alcançar esse objetivo e isso vai ser administrado não por um pensamento, raciocínio lógico na hora, mas um pensamento automático que já existe. Certo? Em outras palavras, o estabelecimento do objetivo decorreu de pensamento automático. Ele está falando do teste, né? A forma em que o objetivo foi estabelecido foi por causa de pensamentos automáticos, certo? Embutiu na cabeça da pessoa certos tipos de perspectivas, ela absorveu e na hora que ela foi cumprir a ação ali, sem muito raciocínio, um pensamento automático que guiou essa pessoa até o resultado, certo? E aí, por último, outros estudos indicam resultados semelhantes. O próprio Berg, em 2009, depois de 10 anos, ele fez uma revisão desses mesmos trabalhos, tá? Então, quer dizer, isso é uma coisa interessante. Sabemos que alguns objetivos, algumas coisas que nós fazemos, né? Literalmente, esse estabelecimento de estabelecer objetivos a serem alcançados podem ser fruto de pensamentos automáticos e não de raciocínio lógico estruturado sobre aquilo, tá? Isso significa que você pode causar uma indução em alguém ou ela pode ser induzida por uma série de coisas e cumprir um objetivo sem que ela tenha realmente aí pensado, raciocinado, calculado sobre isso. Certo? É isso aí, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Aula top, mais uma aula sobre pensamento automático, psicologia social, certo? Quando acabar aqui, vai aparecer a playlist aqui, certo? Clica na playlist para assistir todas as aulas sobre pensamento automático. O seu estudo de psicologia é aqui no canal. Gostou? Fala o que você mais curtiu aqui da aula aqui embaixo e escreve pensamento automático, certo? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Até mais.